Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sabadão, trazendo mais notícias muito boas, notícias muito positivas, que sublinham cada vez mais esse grande paradoxo que nós vivemos aqui no nosso país. Quanto mais notícias boas e positivas a civilização, o nosso povo recebe, mais a barbárie, mais a extrema-direita entra em depressão, entra em colapso e desespero. Só que no mundo da racionalidade, o desespero não ajuda ninguém a ir para lado nenhum. Eu vou mostrar aqui algumas cenas dessa gente desesperada e vou contrastar com a situação muito positiva do dia, que foi o fato do presidente da República ter agora colocado todas as suas fichas numa mudança na comunicação governamental, o que fará com que o nosso país eleve o seu nível de consciência, conforme algumas lições, algumas situações que eu trarei aqui para compartilhar com vocês no nosso encontro de hoje. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, as notícias hoje aqui no Brasil, elas que lidam com as questões da geopolítica, da economia, elas estão todas muito positivas depois do acordo firmado entre a União Europeia e o Mercosul, tendo ali à frente o país mais importante, representando a América do Sul, né, que é o nosso país na figura do presidente Lula. E é inegável que o presidente Lula tem feito encontros para todos os lados, para que esse tipo de realização acontecesse, e aconteceu. E isso, gente, por mais que as pessoas tenham críticas, por mais que a política econômica tenha uma série de situações que a gente precisa criticar, a gente precisa ajudar a corrigir, ou simplesmente rejeitar, fato é que nós teremos mais notícias positivas no campo da economia em função disso. O Brasil certamente vai mostrar para a gente várias manchetes com investimentos que virão de fora para dentro, mais aquecimento na economia, e aí os nossos problemas estarão no outro campo. Mas essa é uma questão que a gente vai o tempo todo debater aqui no nosso portal. O importante é que a extrema-direita está em depressão absoluta porque percebeu isso. Eles estão ficando cada vez mais sem discurso. O discurso deles é que se Lula ganhasse as eleições, o Brasil entraria num colapso, viraria Cuba, viraria Venezuela. E, pelo que a gente está vendo, quem está virando Cuba e Venezuela no pior sentido, nas coisas mais ruins da economia, é justamente a Argentina, que está massacrando socialmente o seu povo para fazer a alegria de meia dúzia de banqueiros. Pois bem, então essa gente percebeu que nós teremos aqui no nosso país mais fluxos de notícias positivas. Bom, e enquanto isso, comentei com vocês que o Supremo Tribunal Federal deu uma sepultada total nesse argumento de questionar o ministro Alexandre de Moraes, portanto, ele está absolutamente competente, legitimado para participar de todos os julgamentos envolvendo essa Orcrim que comandou o nosso país. Então, mais uma notícia muito ruim para eles. Afastar o ministro Alexandre de Moraes, eles não vão conseguir jamais, só quando o ministro se aposentar. Mas o ministro Alexandre de Moraes vai se aposentar agorinha mesmo, no ano de 2044. Portanto, essa gente vai ficar muito tempo ainda com depressões gigantescas, né? A admissão após indiciamento prejudica a defesa de Bolsonaro em trama golpista. O que acontece? O Bolsonaro, diante de todas as provas, ele não teve como negar que andou conversando sobre o artigo 142, sobre estado de sítio, estado de defesa. Isso aí vai arrebentar ainda mais com a defesa dele. Gente, por isso que eu digo, a criatura tem um plano de fuga, porque ele é covarde. Ele não vai ficar aqui, então as instituições aqui no nosso país têm que monitorar essa criatura, porque está escrito nas estrelas que ele vai tentar fugir do Brasil. Se ele vai conseguir, é outro departamento. Daí a gente vê a extrema-direita sem assunto, ainda apostando que de fora para dentro acontecerá um milagre. Esse canal do extremista aqui diz: urgente, deputada americana manda um forte recado para Alexandre de Moraes e ditadura do STF. É muita palhaçada, né? Vão sonhando, porque quando as cadeias ficarem com mais pessoas como essa que eu acabei de mostrar aqui para vocês, aí quem sabe eles comecem a refletir dentro do campo da racionalidade. Uma notícia positiva porque revela que a justiça foi feita aqui no nosso país.
mostra que no caso Genivaldo, aquele cidadão que foi jogado dentro do camburão da Polícia Rodoviária Federal e foi morto, asfixiado ali, os 2 agentes principais responsáveis foram condenados ontem pelo Tribunal de Júri, ontem à noite, a 28 de anos de cadeia, um e outro a 23 anos. Então, fruto também dessa ideologia abjeta que se abateu sobre uma parcela muito considerável do povo brasileiro, né? Enfim, nada como a justiça aí cuidando desses casos aí, dando lições para essas criaturas. Bom, o que anda sempre sumido, com uma posição vagalumesca, ele acende e volta, é o Malafaia. Ele está vindo à tona agora dizendo: absurdo, Polícia Federal de Lula promove perseguição a deputados. Então, quer dizer, Malafaia, deputado, não pode nem cometer um crime, né? Que a polícia vai atrás. O Malafaia, nesse capítulo, ele é um defensor de criminosos e bandidos, né? Porque ele acha que uma pessoa pode, em função de ser deputado, pode ir para a tribuna e atacar princípios constitucionais, atacar a honra, a intimidade, a vida privada das pessoas que está permitida. Santa ignorância, né? Maligna ignorância, demoníaca ignorância dessas criaturas. E disse que o Lewandowski, no julgamento, quando ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não deu prosseguimento a uma ação de Luciano Hang contra o Paulo Pimenta, que a gente vai falar aqui na sequência. Porque o Luciano Hang, quando o Lula completou 1 ano de prisão, ele fez uma festinha, toda cheia de sacanagem, com um monte de rostos ali, de pessoas do governo, uma garrafa de 51, botou um bonequinho do Lula numa gaiola, né? E o Pimenta deu uma pancada muito grande nele. Pimenta disse que, olha, o dono da van é um dos melhores símbolos para ilustrar a elite corrupta e hipócrita do Brasil. O que fez o Luciano Hang? Processou o Pimenta, deputado federal. Só que o Malafaia não entende, porque é uma pessoa que é ignorante, de uma forma abissal no direito, que no direito penal, uma coisa chamada retorção não é punível penalmente. O que é retorção? Uma pessoa xinga uma outra pessoa, pratica um crime contra outra pessoa, instiga outra pessoa, aí outra pessoa reage ali porque não aguentou. Então a pessoa reage, aí o que o criminoso faz? Processa a pessoa que ela provocou. Esse tipo de comportamento não faz que a pessoa que esteja processando tenha algum direito. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse. Totalmente diferente do fato de alguém ir para a tribuna da Câmara atacar e tentar destruir uma pessoa. Isso não é protegido, esse tipo de crime não é protegido. Mas o mundo cão tem os seus juristas do campo supostamente celestial, que na verdade são do campo demoníaco, mas tem alguns que fizeram faculdade de Direito e foram até desembargadores. E esse aqui agora, o desembargador do mundo cão, está vindo solicitar, ou veio praticar um fato que criminalmente a gente poderia classificar como instigação ao crime, né? É o que ele está fazendo. Quando ele, no vídeo dele, de desespero, diz coisas como essa aqui. Com um inquérito aberto, não pode ficar sozinho. Se eu fosse deputado federal, eu convidaria todos os demais colegas a que levassem para o plenário a mesma foto que o deputado Marcel apresentou e falassem as mesmas palavras. O que ele está falando? Que o Marcel Manhattan levou uma foto de um delegado da Polícia Federal e atacou a honra pessoal, tentou destruir a posição funcional dele na Polícia Federal. Isso que o Marcel Manhattan fez foi crime. O que ele está fazendo aqui? A incitação ao crime, para que vários deputados façam as mesmas coisas atacando o mesmo delegado da Polícia Federal. Bom, o delegado da Polícia Federal vai poder mover ação contra todas essas criaturas, sobretudo ações civis para reparação, para obter ali uma reparação por dano moral. Então o desembargador está ensinando deputados, ou instigando deputados a praticarem crimes e entrarem pelo cano, né? Então, deputados de extrema-direita, façam como o Daniel Silveira, sigam o Daniel Silveira, façam como Roberto Jefferson e depois aguardem as consequências. E aí o desembargador do mundo cão, ele vai desaparecer, né? Daí a gente chega aqui na questão que eu recebi muitos comentários, centenas de comentários aqui elogiosos pela nossa campanha aqui que nós fizemos o tempo todo por uma comunicação politizadora do governo Lula. A matéria diz: a petistas Lula faz meia-culpa, reclama de comunicação e pede volta à base. Essa matéria aqui da CNN, deixa eu ver se eu pego aqui. Essa matéria aqui, gente, fez um negócio muito interessante. Eu vou falar com vocês na sequência. Mas aqui eu quero abrir um espaço
para uma coisa que vocês que acompanham o nosso portal sabem que eu fiz. Eu, muito interessado em saber por que o presidente do México, que é humanista, é um progressista, que colocou como slogan do governo dele algo muito simples e muito pontiagudo, algo muito forte. O lema era: para o bem de todos, primeiro os pobres. Esse é a frase, é o slogan do governo mexicano, que está sendo seguido agora pela atual presidente do México. E eu fui lá entender por que esse personagem teve mais de 80% de aprovação e elegeu em primeiro turno, com mais de 60% dos votos, uma mulher num país muito machista, um país ainda que tem características muito próximas ao nosso país, e fez com que a consciência dos cidadãos mexicanos fosse elevada, conseguisse ali eleger 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado, e estão fazendo agora uma reforma constitucional. Bom, passei lá 2 semanas e trouxe muitas experiências. O presidente Lula foi à posse de Cláudia Sheinbaum. Eu documentei isso no nosso grupo de membros. O Lula chegou, isso aqui foi uma cena muito interessante. Na estação de trem, gritando Lula. 1000 jornalistas lá, né? O momento aqui registra o momento que o presidente Lula estava chegando com a comitiva e os mexicanos estavam lá atrás numa estação de trem. Quando eles viram Lula, eles começaram a gritar Lula, Lula, Lula. Foi muito interessante. Eu não sei se dá para pegar agora. Pessoal, vamos ver se dá para escutar. Os mexicanos aí, ó. Mas aí daí o Lula vai aparecendo, né? Ó, não sei o que pegou ainda, né? Interessante, hein? Mas aconteceu isso. As pessoas começaram a gritar Lula, 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 né? Acho que não deu pegar aqui. Aí, de repente, o Lula vai chegando, né? Para a posse da Cláudia Sheinbaum, enfim. Lula, Brasil, presente! E aí, pronto. Esse foi o registro que eu fiz. Na sequência, eu fiz uma entrevista com o professor Heinz Dieterich. É um alemão que está há muitos anos no México, dando aula nas principais universidades mexicanas. E aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo, né? Por que houve esse fenômeno. E aí, esse vídeo está no nosso portal, vou colocar na descrição se você não assistiu. É muito interessante, a entrevista que eu fiz longa com o professor, e ele deu ensinamentos para a gente sobre vários aspectos da história do México, da América Latina, de política, e eu perguntei e a resposta foi sobre o que levou o López Obrador ter essa popularidade. Na opinião do senhor, qual foi a chave para que López Obrador conseguisse um amplo apoio da opinião pública, dos eleitores, ao longo desses anos todos? López Obrador sabía conectarse con la identidad, la idiosincrasia de las mayorías mexicanas. Y esto a través de una gran innovación comunicativa que en México se llama las mañaneras, que es una conferencia de prensa cada mañana de las 7 a las 9 en video con el presidente mismo. Esa instrumentación de vincularse con las mayorías fue fundamental porque se convirtió en una universidad del pueblo prácticamente. Y durante 6 años el presidente explicó pacientemente cómo era la situación del país, qué pensaba hacer y cómo mejorarlo. Y la gente finalmente entendió. E havia diferentes modelos desse tipo. Fidel Castro hablava... E aí o professor ele vai discorrendo sobre isso, né, gente? Vou deixar essa entrevista no link da descrição do nosso vídeo. E as manhaneiras do López Obrador eram essas aqui, né? Onde ele explicava isso que ele está dizendo. E tinha um quadro muito interessante, que é o seguinte, um quadro que ele chamava assessora de comunicação para desmentir as mentiras da semana. ¿no? Aí a jornalista lá apresentar os principais veículos de comunicação para falar da mentira. Desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, el robo de combustible ha disminuido. Isso funcionou de uma forma efetiva, né? E para minha satisfação, o presidente Lula ontem disse o seguinte aqui: há um erro, um equívoco meu na comunicação, dizendo que vai organizar essa área, porque não são os adversários políticos que não vão falar bem do governo. Somos nós que temos que falar bem de nós. Precisamos fazer as coisas do jeito que precisa ser feito.
Segundo ele, há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem, disse o presidente. Lula citou o exemplo de Andrés Manuel López Obrador, ex-presidente do México, que todo santo dia fazia uma entrevista com a imprensa, internet, pequenos blogs, em que levava um ministro, 2 ministros sobre o assunto que queria tratar. Ele fez assim durante 6 anos do seu mandato. E a Cláudia Sheinbaum, nova presidente do México, está fazendo do mesmo jeito. Gente, não é coincidência, né? Isso aí somos todos nós fazendo campanha o tempo todo para que o governo venha fazer aquilo que é obrigação dele, se comunicar com a sociedade, explicar as coisas que estão acontecendo e escutar também a sociedade, que isso ajuda o governante também a entender o que está acontecendo. Então, hoje está sendo um dia muito especial para todos nós que estamos aqui no nosso Portal do José, porque nós estamos vendo que a nossa energia, nosso empenho aqui, ele acaba alcançando algum tipo de resultado. E nós vamos seguir em todas as linhas que a gente entenda que sejam muito importantes da gente fazer críticas, a gente ajudar a empurrar para frente, como nós fazemos aqui no nosso portal, sempre. Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau!